Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês em primeira e exclusiva mão a prova do Colune 2025 que acabou de acontecer ontem, né? Então assim que a prova cai no site, eu tento resolver para vocês o mais rápido possível, para você aprender aonde você errou, ou até mesmo você acertou a questão, mas fez ela por caminhos tortos, enfim, então para você tirar todas as suas dúvidas com relação a isso, tá bom? Amiguinhos, eu preciso falar uma coisa muito séria com vocês. Se você é um aluno que vai prestar ainda este ano de 2024, para a entrada em 2025, provas de colégios técnicos como Cefet-MG, Cefet-Rio, Coltec, CEDAF, FAETEC, etc. e outras provas de outros estados do Brasil, vai rolar a revisão dos desesperados. A próxima agora é para a prova do Cefet-Rio e Cefet-Minas, tá bom? O valor é R$40. Aqui está o QR Code para você poder participar, né? Faz o Pix e me manda no privado para eu te colocar no grupo. Amiguinhos, a revisão dos desesperados desse ano é diferente de tudo que eu já fiz. A gente vai estudar o dia todo na quinta-feira, dia 21, certo? Então, a partir das 9, eu já vou fazendo pomodoros, exercícios com vocês, mandando dicas de coisas que eu acho que podem ou não cair, etc., aquecendo vocês, né, para a aula das 19 horas. 19 horas a gente tem aula ao vivo em tempo real, né? Então, vou trabalhar em cima daqueles exercícios que eu já falei ao longo do dia e outras coisas novas, enfim. Então, é um dia inteiro de estudo por 40 pila, velho. Você não entendeu errado, é R$40 o dia inteiro de estudo comigo. Beleza? Então, não perde mais tempo, é menos que um lanche, tá bom? Agora, se você é um aluno do futuro, não é? Você vai fazer a prova do Colune 2026, 27, 2085. Dá uma olhada aqui na descrição, porque o meu curso Matemática para Colégios Técnicos vai te ajudar muito. Nele, eu resolvo mais de 800 questões de colégios técnicos, principalmente Cefet, Coltec e Colune, que são os mais difíceis para te preparar para qualquer prova de colégio técnico do Brasil. Quem está preparado para essas provas de colégios técnicos aqui, está preparado para qualquer coisa no Brasil, tá bom? Além desses principais colégios, eu resolvo também muitas provas de CEDAF, de FMG, de IF de outros estados, Cefet, RJ, etc. Beleza? Então o link está aqui na descrição, não perca tempo, estude matemática com cabeça de concurseiro. Para de dar mole e ficar estudando matemática como você estudava na escola, ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, beleza? Vamos então para a resolução dessa prova, que, diga-se de passagem, muitas e muitas coisas que eu falei na revisão dos desesperados para o Colune caíram. Trincas pitagóricas, juros simples, racionalização de denominadores, enfim, muita coisa, porcentagem, pegadinhas de porcentagem, etc. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, tintim por tintim, nos mínimos detalhes. Vamos lá, então, para a questão 11, que é a primeira aqui da prova, e eu confesso para vocês que foi a última que eu fiz, tá? Aqui na resolução, eu vou fazendo, assim, em ordem aleatória, porque eu fiquei com extrema preguiça de ler essa tabela. Mas até que é uma questão fácil e não é muito demorada de fazer, não. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, o time Brasil superou o recorde de medalhas conquistadas, 21, em uma única edição. Igualou o número de ouros, subiu ao pódio em 13 modalidades, enfim. O Brasil participou de 23 Jogos Olímpicos ao longo de sua história, conquistando medalhas em 20 dessas edições. O quadro abaixo apresenta as medalhas conquistadas. Então, vamos lá. Considerando a tabela, calcule. Na edição de Atlanta, a porcentagem de medalhas de bronze conquistadas em relação ao total. E a segunda, a média de medalhas conquistadas ao longo das 20 edições. Então, aqui, ó, ele já fala que tem 20 edições. Se eu fosse você, eu teria visto se realmente tem 20. Por quê? Existe um conflito aqui, ó, né? Fala que tem 23 Jogos Olímpicos. E aí aqui dá a entender que foram colocados, listados só 20 na tabela, né? Então, vamos ver. De fato, eu contei aqui, tá? E foram 20 edições que foram colocadas nessa tabela. Então, tá de boa. Vamos ver aqui a primeira. Na edição de Atlanta, então a gente vai lá em Atlanta, ok? Que aconteceu em 96, vocês provavelmente não eram nem nascidos, né? Ele quer saber a porcentagem de medalhas de bronze com relação ao total. Então, foram 9 medalhas de bronze em cima de 15 no total. Como é que a gente vai calcular isso em termos percentuais? 9 sobre 15, simplifica a fração em cima e embaixo por 3, aqui fica 3, aqui fica 5, e multiplica por 20, né? Para gerar um denominador 100 aqui, se eu multiplicar por 20, aqui fica 100.
e aqui fica 60. Então, é 60%. Você poderia fazer por regra de 3 também. 9 é x e 15 é 100%. Tá? Enfim, isso aí é mel na chupeta. Então, a primeira é 60. Então, a gente está entre a A e a B. E a segunda aqui, a média de medalhas de prata conquistada ao longo das 20 edições. Então, você observa que aqui, ó, medalhas de prata, ele já deu essa soma para a gente, né? Eu ia ficar morta na preguiça de somar. Mas quando eu olhei a tabela, tinha aqui, eu falei, uai, gente, é só pegar o 42, que é o total, e dividir por 20, né? 42 dividido por 20, ó, simplifica por 2, fica 21 por 10, dividir por 10 é só andar uma casa com a vírgula para esquerda, portanto vai dar 2,1, resposta da letra A. Questão 12. Um terreno tem o formato do triângulo ABC apresentado na figura abaixo. O proprietário desse terreno decide vender uma parte, dividindo o mesmo em duas regiões, R1 e R2, sendo R1 representada pelo triângulo ADE e R2 pelo trapézio BCDE. Sabendo que o segmento de reta DE é paralelo ao lado BC, AB mede 12, AE mede 10, EC mede 6, DE mede 3 e DB mede X. É correto afirmar que o perímetro da região R1 é dado por quanto? Bem, então esse exercício aqui é um exercício de semelhança de triângulo, porque as retas são paralelas, então esse triângulo amarelo e esse triângulo todo, né, eles são semelhantes. Nós vamos falar o seguinte, que esse ladão aqui, que mede 12, está para esse ladão aqui, que mede 16, assim como esse pedacinho aqui está para esse pedacinho de cá, que é 10. Observa que esse pedacinho aqui, ele é 12, que é o todo, menos o x. Então, daqui até aqui, nós temos 12 menos x. Então, 12 menos x está para 10. Aí aqui é só a gente meter o louco na continha, né, Norberg? E resolver o x. Observa uma coisa aqui comigo. Foca na missão. Eu quero saber exatamente quanto vale esse lado 12 menos x. Eu não preciso saber quanto vale o x, percebe? Porque ele pediu para eu calcular o perímetro dessa região. Então, para eu saber quanto que vale o 12 menos x, é só eu passar o 10 para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 12 menos x é igual a 12 sobre 16 vezes 10, correto? Detalhe, eu posso cortar esse 12 aqui com esse 12 aqui? Não! Você não pode cortar, porque não está multiplicando. Aqui tem uma subtração. Entendido? Pois é, amiguinhos. Não vem com essas histórias de cortar número que não pode não, hein, amiguinhos? Ok? Então, aqui eu vou simplificar primeiro por 4. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 4. Beleza? Aí vai ficar assim, ó, 12 menos x, que é o que eu quero. Eu quero é isso aqui. Ok? Ele é igual a 30, que é 10 vezes 3 dividido por 4. Ó, por 2 é 15, por 2, 7,5. Então, esse pedacinho aqui, ele vale 7,5. Certo? 7,5 mais 3 dá 10,5. Mais 10 vai dar 20,5. Resposta da letra D, correto? Exatamente isso, né? Ó, ele quer o perímetro. Então, aqui, 7,5 mais 3 é 10,5. Mais 10, que é esse pedacinho azul aqui, vai dar 20,5. Resposta da letra D. Vamos para a questão 13. E olha só, quem fez a revisão dos Desesperados comigo na quinta-feira, tá aqui, não me deixa mentir. Trabalhei questão de juros simples com vocês e ainda falei que nem precisava de fórmula. Olha essa questão. Não tá dando para reclamar da vida, não, amiguinhos. Olha isso aqui no Coluna, pelo amor de Deus. No final de abril e no início de maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por uma catástrofe climática. Chuvas e uma inundação sem precedentes tomaram conta do estado, destruindo completamente cidades e zonas rurais. Diante de um desastre dessa magnitude, o governo federal facilitou o acesso de empréstimos, com o intuito de ajudar na reconstrução da economia do estado. Blá, 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 blá. Um motorista de aplicativo de Porto Alegre, que perdeu seu carro na inundação, pegou um empréstimo no valor de 50 mil, capital inicial é 50 mil, por um período de 1 ano, com uma taxa de juros simples de 10% ao ano. Logo, os juros que ele irá pagar no final desse período serão iguais a quanto? Gente, olha só, ele deu 1 ano, a taxa ao ano, ou seja, literalmente você calcular quanto que é 10,5% de 5 mil. Ok? Porque ele deu um período de 1 ano. Não precisava nem saber J é igual a CIT, velho. 10% desse número aqui seria 5 mil. É um tiquinho mais, correto? Então, é isso que você tinha que pensar na prova. Tá? Usando a fórmula J é igual a CIT, então os juros é igual ao capital inicial, que é 50 mil, vezes a taxa, que é 10,5%, eu já deixo na forma de fração, que é melhor, vezes o tempo, que é 1. Agora é só resolver essa continha. Observe uma coisa, aquela vírgula ali do 5, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um 0 aqui e vou cortar com essa vírgula.
correto? Porque o zero faz a vírgula andar uma casa para a direita, né? A mesma coisa que multiplicar o número por 10, ok? Dois zeros em cima eu corto com 2 zeros embaixo, e aí é só fazer essa conta, ó. O J vai ser igual, esse zero do 50 eu deixo no final do número, e aí é só multiplicar, então, 5 vezes 105, que é um é neutro, né? Então, olha só, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 0, 0, deixo esse 2, e aí 5 vezes 1, 5. Ou seja, 5.250, respostinha da letra C. Facílima, né? Charadinha numérica. Quem tava, quem viveu, viu. Eu também cantei essa pedra lá na revisão dos Desesperados. Inclusive, deixei um vídeo aqui de véspera de prova falando de charadinha numérica. Só que essa aqui superou as expectativas da facilidade, né, beguinhos? Vamos lá, então. Ó. O quadrado da diferença entre o triplo de um número real e o número 2 é igual a 64. Muita hora nessa calma. Quando ele fala diferença entre o triplo de um número real, é o 3x, ok? Porque o número real é o x, né? Que você não sabe quem é. Então, aqui 3x menos 2. Ele fala o quadrado dessa diferença, ok? Então, é isso aqui que a gente tem que montar, ok? Observa que se eu fizesse assim, ó, 3x ao quadrado menos 2 ao quadrado, eu ia falar a diferença entre os quadrados. Então, observa uma coisa aqui. Uma coisa é torta de banana. Outra coisa é banana torta, tá bom? Isso aqui é o quadrado da diferença. E isso aqui é a diferença entre os quadrados, tá? Aqui tinha que ter um parênteses aqui também, tá bom? Então, muito cuidado para você não confundir torta de banana com banana torta. De posse da informação que é a primeira, a gente iguala 64, não é? Aqui é correto afirmar que o conjunto solução é quanto? Observe uma coisa, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. A raiz de 64 é mais ou menos 8. Então, vai ficar que 3x menos 2 é mais ou menos 8. Aí, eu vou pegar o seguinte aqui. Vamos pegar a primeira raiz com o sinalzinho do 8 positivo. Tá? O 8 é positivo. Aí, o 2 vai para lá somando. E o 3, que estaria com o x aqui, já manda para cá dividindo. Então, isso aqui vai dar 10 dividido por 3. Ou seja, 10 terços. Agora, vamos pegar a raiz negativa do 8. Beleza? Então, olha só. Vou deixar o x duas linhas aqui. O 8 era negativo. O 2 passa para lá. Somando, ok? E aí o 3, que tá bonitinho aqui, já manda dividindo para não encher linguiça. Então, isso aqui, ó, eu devo 8, pago 2, fico devendo 6, dividido por 3, fico devendo 2. Então, a resposta aqui, vamos só ler aqui, ó, o conjunto solução da equação obtida. Beleza. Ele não deu nenhuma restrição, pode ser qualquer número, pode ser positivo, pode ser negativo, poderia ser raiz, qualquer número. Então, a resposta aqui, letra C, menos 2 e 10 terços. Vamos lá para a questão 15, para simplificar a expressão numérica. Lembrando aqui que eu trabalhei bastante com vocês essa questão de racionalização de denominadores. O Colune ama expressões algébricas, numéricas, desculpa, quase todo ano cai isso. Né? Não é assunto de nono ano, é um assunto mais para trás. Por quê? Aqui ele consegue cobrar propriedade de potência, propriedade de radicais, ele consegue ver se você sabe qual que é a prioridade na conta, chave, colchetes, enfim, um monte de coisa aqui. Tá? E fora que é uma questão que ela é demorada, então ela é estratégica para cair em prova. Tá? E no final, eu vou falar sobre técnica de chute para essa questão. Então, preste muita atenção aí, você que está fazendo prova, tá? Nos próximos dias, vai fazer outras provas de concurso. Vamos começar por aqui. Primeiro, a gente começa pelo parêntese, ok? Então, olha só, eu já consigo resolver aqui esse raiz de 49, que é 7, ok? Presta atenção que eu não vou fazer igual eu faço na escola, eu vou fazer mais metendo louco nisso aqui, tá? 2 elevado à quinta, ó, 2, 4, 8, 16, 32. Só que é um número negativo elevado a expoente ímpar. Então, isso aqui vai dar menos 32, beleza? Ok? Aí, eu já vou fazer aqui, ó. Eu devo 32 e pago 7, fico devendo 25, ok? Devendo 25 aqui. Ah, você está falando muito rápido. Você tem que pausar o vídeo e fazer as suas anotações, ok? Então, isso aqui vai dar menos 25. Esse mais multiplicado por esse menos 25 vai dar menos 25, ok? E eu vou te falar uma coisa. Por que eu faço assim, eliminando etapas? Eu tenho que acelerar seu raciocínio. Isso aqui não é escola. Caia na real. Acabou o rolê escolinha para você que está no nono ano fazendo prova de concurso. Agora, preste atenção. Se você estiver fazendo seu caderno, você tem que copiar tudo de novo, ficar aquela murrinha, né? Aquela repetição toda. Isso aqui, ó, vai dar 20. Por quê? Multiplicar por 100 é andar 2 casas para a direita. Se eu andasse uma casa, ia ficar 2 casas, 20. Então, pensa o seguinte, isso aqui deu 20, eu vou subtrair 25. Então, eu vou ficar devendo 5. Beleza? Esse menos com esse menos vai virar mais. Meu Deus, tá falando
Entendido? Pausa o vídeo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa continha e vou fazer ela aqui separada, ok? Então aqui, ó, eu vou multiplicar cruzado. 17 vezes 1 é 17, 5 vezes 8, 40, e os dois de baixo, 8. Multiplica cruzado ou faz MMC a essa altura do joguinho. Você já tá careca de saber isso. Vai dar 57 oitavos esse resultado aqui, ok? Observe uma coisa, que eu vou elevar isso a meio. O que é elevar algo a meio? É tirar a raiz quadrada, não é? Porque aquele 2 que está no denominador vem para cá e o 1 que está no numerador vem para cá. Só que não precisa escrever nem o 1 na potência, nem o 2 na raiz. Ok? Agora vamos atacar o denominador dessa jossa. Trouxe o denominador para cá para a gente mexer só nele. O que é um expoente negativo? É a inversão da base. Então, isso aqui vai inverter, ó, o 8 com 1. Não precisa escrever o 1 embaixo, que é brega. Ok? Fica 8. Dentro da raiz cúbica, esse 3 vem para cá. E o 1, que já está positivo, que eu já inverti, então ele fica positivo, ficaria aqui. Raiz cúbica de 8, você está careca de saber que é 2, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui é simplesmente a raiz cúbica de 8. Beleza? Um número dividido por um cara quase igual a ele, só uma vírgula deslocado, vai dar quanto, amiguinhos? 10, não é? 3,6 dividido por 0,36 vai dar 10. Beleza? Eu poderia simplificar isso aqui, mas eu tô com preguiça, tá? Não vou simplificar, vou multiplicar cruzado. Então vai ficar assim, ó, menos 80, lembrando que aqui tem 1. 8 vezes 10 aqui vai dar menos 80. 1 vezes 194 vai dar 194 dividido por 8. Tá? Isso aqui, ó, primeiro você vai elevar a raiz a 1/2, né? Quer dizer, tirar a raiz quadrada. E depois simplificar, porque aqui tem um 2, ó, e um parêntese. Você nunca na sua vida faça isso. Por quê? Quem manda na jogada é quem? Potência manda na multiplicação. Tem aluno de boa família, tá? Pessoa bem instruída na vida, que faz isso aqui, ó, e coloca um 4. Pelo amor de Deus, amiguinho, isso aqui é uma potência. Primeiro vem a potência. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Você tem R$194 e perde 80. Você fica com 114, tá bom? Então, esse aqui vai dar 114 oitavos. Aqui eu já posso simplificar por 2 em cima e embaixo. 114 por 2 vai dar 57. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Ok? Vai dar 57 e aqui vai dar 4. Ok? Então, vai ficar assim, ó, 57 sobre 4 elevado a meio. Ok? Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? 2, raiz quadrada de 57 quartos. Esse 4, ele tem raiz quadrada, não tem? Sai para fora como 2. Então, eu já tinha um 2 aqui no numerador. Isso aqui é denominador, preste atenção. Ele vai sair para fora como 2 aqui do lado de fora, como denominador, porque ele era denominador. E aqui uma raiz de 57. Corta, corta. Finalmente, então, nós temos aqui o resultado do denominador da nossa continha, que é raiz de 57. Beleza? Raiz de 57. Para facilitar minha vida, eu vou escrever isso aqui dessa forma. Ó, raiz de 57 dividido por raiz de 8. Eu posso fazer isso, só que o raiz de 8 eu vou escrever como 4 vezes 2. Certo? E aí aqui tem um embaixo. Eu já vou multiplicar pelo inverso do segundo de uma vez. Por quê? Isso aqui vai cortar. Esse 4 vai sair para fora como raiz, né? Como a raiz dele, que é igual a 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, a raiz de 2. Finalmente, nós vamos racionalizar o de baixo, multiplicando pelo fator racionalizante aqui, que é raiz de 2. Jess, eu poderia multiplicar por 2 raiz de 2 em cima e embaixo? Pode. Você pode multiplicar por qualquer coisa na Terra, desde que seja igual em cima e embaixo. Só que se você multiplicar por 2 aqui, você vai multiplicar por um número a mais e no final você vai ter que simplificar a fração. Combinado? Mas não é proibido não, tá? Então, 1 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 2 em cima. Preste atenção. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é igual a 2. Vezes esse 2 aqui vai dar 4. Portanto, a resposta correta ali é qual a baguette? Letra A. Agora vamos falar sobre chute nessa questão. Vamos lá, você está estudando ao longo do ano e já fez questão assim, né? Lógico, porque se você está fazendo prova do Colune e não sabe que isso aqui cai todo santo dia na prova do Colune, você não estudou bem estudado, tá? Então, essa questão ela é típica do Colune. Ok. Agora, dá uma olhada nas alternativas dela. Gente, em geral, as provas de colégio técnico, provas de concurso em geral, elas te dão as alternativas na forma mais simplificada possível. Correto? A gente simplifica as frações. Por exemplo, se você tivesse 2/4 e achasse esse resultado, muito provavelmente nas alternativas ia estar 1/2 como resposta, e não 2/4. Entende? Então, qual que seria o sentido de uma prova colocar radical no denominador, sendo que a gente aprende a vida inteira que nós temos que racionalizar os denominadores? Ai, Jess, mas ele não poderia? Ele poderia.
ele pode tudo. A prova pode tudo. Ela pode mudar completamente a expectativa e colocar, sim, um radical no denominador. Agora, estou falando para você que vai chutar. Você vai pela tendência ou você vai pela simplesmente a prova deu a louca? Observa, nesse caso, que essas duas alternativas não é uma boa alternativa para você chutar no escuro, cara. Aqui o denominador nem está racionalizado. Olha o padrão dessa prova, foi uma prova completamente simples. Você acha que eles iam colocar número irracional em denominador? Muito provavelmente não, né? Pela esperteza, malandragem, você está fazendo prova e está chutando aleatoriamente. Então, essas duas aqui você ia eliminar. Agora, entre a C e a A, quando você está fazendo questões de expressões, tá bom? Essas questões têm números que cortam. Então, era muito mais inteligente a questão dar um resultado mais simplificado. Por isso que entre a C e a A, você chutaria na A, porque ela é uma resposta mais simples. Observa ali no cálculo que eu fiz um monte de coisa que corta. A questão de expressão numérica, ela é para isso. Tanto a de expressão numérica quanto a expressão algébrica, tá bom? Então, se você tiver que chutar nesse tipo de questão, chute na resposta menos ridícula possível. Essa aqui é a menos ridícula. Isso aqui é completamente estúpido e ridículo. Poderia ser a resposta? Poderia, porque a prova pode dar a louca, mas não é, você tem que partir de um pressuposto. E aí, entre essa e essa que são menos ridículas, essa aqui porque ela está mais simplificada, quer dizer, muita coisa cortou ali dentro dos radicais. Beleza? Vamos para a questão 16. Considere as expressões algébricas abaixo as sentenças que seguem. Olha só, gente. Quem é do meu grupo VIP, coloca aqui embaixo. Fala se eu não estou falando a real, que você já mostrei isso aqui diversas vezes. A pegadinha mais vulgar de prova é falar que o quadrado da soma de A mais B vai dar o quadrado mais B ao quadrado, que é como se fosse a soma dos quadrados, certo? Não é isso. Você sabe que tem que abrir isso aqui e vai dar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ele sempre quer jogar para você, né, falar que A igual a C, ó. Número 3, para todo AB pertencente aos reais, tem que A igual a C. Isso aqui é mais falso que nota de 3, né? Então, a terceira é falso. Vamos ver a primeira aqui, que também está com cara de falso. Se o A for igual a 0 e o B pertencer aos reais, então B igual a D. Você pode atribuir valores ou pode simplesmente abrir o parêntese aqui. Isso aqui é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Ok? E na D aqui nós temos A2 menos B2. Ok? Ele falou assim, se o A for igual a 0, então A vai sumir aqui e aqui. Então, B ao quadrado é igual a menos B ao quadrado? Não. B ao quadrado é um número positivo, concorda? Qualquer que seja o número aqui, quando você eleva ao quadrado, dá positivo. Ok? Já aqui, você elevou o número ao quadrado e multiplicou ele por menos 1. Lembra que eu acabei de falar no exercício anterior que primeiro é a potência que manda, depois a multiplicação. Então, menos B ao quadrado é um número negativo, porque você faz primeiro a potência e vai dar positivo. Vezes menos vai dar menos. Então, como que um número positivo é igual a um número negativo? É porque é falsa, né? Olha a número 2. Se o A é igual a 2/5 e o B 7/2, então A é igual a 15,21. Você pode somar antes, que é mais fácil, né? Porque é A mais B ao quadrado. Então, soma primeiro, porque tem um parêntese aqui. Então, você pode fazer a soma primeiro, tá? 2/5 mais 7/2, multiplica cruzado, vai dar 4 mais 35 sobre 10, né? Ó, 4, 35, 10. Isso aqui vai dar 39 sobre 10. Aí você vai elevar ao quadrado, tá bom? No final das contas, assim, ó. Você vai elevar isso ao quadrado. Então, você tem que fazer 39 vezes 39, que vai dar 1.521. Então, vai dar 1.521 dividido por 100, que é 10 ao quadrado. Então, você vai andar duas casas com a vírgula. Sim, essa aqui finalmente uma verdadeira. Então, o número de sentenças correta é uma. Observa uma coisa. A sentença correta é a 2. O número de sentenças corretas é 1. Foi isso que ele te pediu. Eu aposto quanto vocês quiserem, tá? Que vai ter gente que vai errar aqui porque não leu direito, ok? Vamos para a questão 17 agora, ó. Com base nos conjuntos A, o A é o conjunto que o elemento pertence ao número natural, aos números naturais, né? Conjunto de naturais, tal que esse número X, ele é par. O B, o elemento dele pertence aos inteiros, certo? Tal que esse Y, ele é um múltiplo de 3, ok? Múltiplo de 3. E o C é o quê? O elemento dele, Z, né? Z pertence aos racionais, tal que esse elemento Z, ele não é ímpar. Então, é correto afirmar que... Vamos raciocinar uma coisa aqui, ó.
O conjunto A, por exemplo, ele é os pares, né? 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai. Aqui eu tenho os múltiplos de 3. Então, os múltiplos de 3 podem ser 0, 3, 6, 9 e assim sucessivamente. Observa que nos múltiplos eu coloco o zero. Por que eu coloco o zero? Porque zero vezes qualquer coisa é zero. Então, a gente diria que o zero é um múltiplo universal de todos os números, ok? Certo? Então, a interseção, olha só a letra B, a interseção desse conjunto é vazio? Uai, não tem número que repete aqui, não? É lógico que tem. Então, né, o 6, o 12, enfim, múltiplos de 6 em geral vão ser tanto pares quanto múltiplos de 3. Então, existe sim interseção. A interseção são os múltiplos de 6. Tá? Vou pôr M6 aqui para vocês entenderem. Então, a letra B está errada. Olha só a letra C. Está falando que o B está contido no A. Para o B estar contido no A, todo e qualquer elemento dele tem que também pertencer ao A. E é claro que a gente tem múltiplos de 3 aqui, ímpar, o próprio 3, 9, etc. Como é que o A é um conjunto de números pares, vai abrigar em seu interior números ímpares? É óbvio que isso aqui está completamente errado. Então, a letra C, ela está errada. Agora, resta saber quem está contido em quem. Essa relação de estar contido, a gente geralmente olha por aquele conjunto que é mais abrangente. Então, qual o conjunto que é mais abrangente? O natural ou o inteiro? É claro que o inteiro ele é mais abrangente. Observe uma coisa, aqui é o conjunto C, né? E aqui seria o conjunto A. Dentro do conjunto A, certo? A gente tem apenas os números naturais e pares. Então, 2, 4, 6, 8 e assim vai. Aí aqui, ó, ele fala o seguinte, Z pertence ao conjunto dos inteiros, tal que Z não é ímpar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Um número pode ser par, não vou pôr número não, eu vou pôr, sei lá, um K, que é um número qualquer, não vou pôr N não, para não confundir N com esse cara aqui, tá? Um número K qualquer, ele pode ser o que na vida? Ele pode ser par, ímpar ou nenhum dos dois. Como assim nenhum dos dois? Você está pensando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas eu estou falando de raiz de π, eu estou falando de 3/4, eu estou falando de 1/2, etc e tal. Então, para qualquer número na vida, não estou falando de número natural e número inteiro, que é bonitinho, não. Eu estou falando de números reais. O número pode ser par ou ímpar. Esse conceito de par ou ímpar, ele só existe no contexto de números naturais e inteiros, ok? Um número par é terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Número ímpar, 1, 3, 5, 7 ou 9. Mas para falar, abrir a boquinha e falar que o número é par ou ímpar, primeiramente esse número tem que ser inteiro. Ou inteiro ou natural, ok? Agora, existem números que não são inteiros. Então, esses números não são classificados quanto a par ou a ímpar. Então, nesse caso aqui, é nada. Então, o C, ele só está falando que excluiu os ímpares. Então, ele pode ter os pares, que estão dentro lá do conjunto A, ou fora dos pares também aqui, que são as frações. Por exemplo, 3/4, 1/2, o número 0,7. Esse número não é par nem ímpar. 0,4 não é par nem ímpar. Para falar em número par ou ímpar, a definição é clara, ele tem que ser inteiro para início de conversa. Olha só, se você jogar no Google aí, definição de número par, um número par é um número inteiro. Então, se o número é fracionário, número quebrado, a gente não usa conceito de par ou ímpar para esses números. Portanto, aqui como C, ele engloba inteiros em geral, ele pode englobar frações que não são classificadas nem como pares, nem como ímpares. Então, é essa parte aqui do nenhum dos dois que vai estar fora aqui, né? Digamos assim. Portanto, o conjunto A está contido no C, a resposta correta é a letra D, né? Se você não tivesse essa percepção de que existem outros números aqui que não são nem pares nem ímpares, mas que são racionais, você poderia ficar na dúvida. Mas você tem que pensar o seguinte, quem é maior? É os inteiros ou é os naturais? Os inteiros é maior. Por isso, o pequeno é que está contido no grande e não o contrário, por isso não poderia ser a letra A, tá bom? Vamos para a questão 18. Dada a equação x² mais 9/4 de x é igual a 5/8, é correto afirmar que a diferença entre a sua maior e a sua menor raiz é igual a quanto? Bem, primeira coisa, ninguém merece trabalhar com fração aqui. Concorda comigo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar esses 5/8 para cá subtraindo, porque para tirar a raiz tem que deixar igualado a 0, e vou multiplicar a equação toda por 8 para sumir com esses denominadores. Haja visto que 8 é o MMC. Então, vai ficar assim, ó, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 8 dividido por 1 é 8 vezes x², 8x².
8 por 4 é 2 vezes 9, 18x. 8 por 8 é 1 vezes 5, 5. E aqui eu vou fazer por fórmula de Bhaskara. Por quê? Não vai ser fácil fazer isso aqui por soma e produto, porque não, o A não é 1, enfim, formulinha de Bhaskara para essa. Lembre-se que, para tirar a raiz, eu posso fazer essa jogada. Agora, se eu estivesse calculando vértice, por exemplo, eu não podia fazer. Tá? Eu teria que usar a equação original. Então, vamos pensar assim, qual que é a raiz dessa equação? Lembre-se da fórmula de Bhaskara, que é x menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Ok? Então, vamos pensar o seguinte aqui. Vamos primeiro calcular esse delta, que é b ao quadrado, 18 ao quadrado é 324. Se você não souber de cabeça, eu sempre peço para decorar isso aqui, tá? Porque cai e aí você tem que ficar fazendo conta. Decora os quadrados perfeitos até 20, mais ou menos, 25, que você vai brilhar. Então, é b ao quadrado menos 4ac. Vamos jogar os sinais aqui, ó. Menos da fórmula com o mais vai dar menos, com o menos vai dar mais. Eu vou fazer 4 vezes 8 vezes 5. 4 vezes 8 vezes 5. Multiplica aqui primeiro, ó. Dá 20. 20 vezes 8 vai dar 160, ok? Quando eu somar 324 mais 160, vai dar 484, que é um quadrado perfeito, tá? A raiz quadrada dele é 22, tá vendo? Porque que é bom você saber alguns quadrados, senão você tem que ficar fatorando, velho. Fatorar é coisa mais de criança, né? Criança inocente, que fica com esse negócio de ficar fatorando em prova, né, cara? Pelo amor de Deus, você é velhaco de guerra, né? Então aqui, ó, x é igual a menos 18, que é o menos b, certo? Mais ou menos 24 dividido por 16, que seria o 2a. Só que preste atenção, o exercício não quer saber qual que é a raiz, ele quer saber a diferença entre a maior e a menor. Vamos pensar o seguinte aqui comigo. Eu tenho 2x, o menos 18 mais 22 dividido por 16 e o menos 18 menos 22 dividido por 16. Você concorda comigo, então, que a diferença entre o maior e a menor raiz, que é o que o exercício pede, não sou eu que estou pedindo isso aqui não, foi o exercício que pediu, vai ser isso aqui, ó. Eu pegar a maior com o sinal de mais, porque é claro, se eu somar o resultado vai dar maior, e aí eu subtraio, porque é diferença. Toda vez que você vê palavra diferença, tome cuidado, encaixa um parêntese aqui com a menor raiz, ok? A menor raiz é aqui com o sinal de menos, ok? Jazz, eu poderia ter calculado a primeira, a segunda e depois subtraído? É claro, é óbvio que você poderia, tá? Eu estou fazendo uma coisa que é um pouco mais elegante, tá bom? Então, observa uma coisa. Isso aqui, como 16 está para os dois, ele vai ser um denominador comum, tá? Então, eu posso deixar ele aqui e mexer só com a galera de cima. Aqui eu vou ter um menos 18, menos com menos aqui vai virar mais. Então, eu vou ter um cara negativo com um cara positivo que vai cortar. Então, vai cortar isso aqui, ok? Aqui, ó, eu vou ter um mais 22, correto? E aqui menos com menos vai dar mais, ou seja, eu vou ter 2 vezes 22, que é 22 mais 22, que dá 44. E eu vou simplificar por 4 em cima e embaixo. Aqui dá 11 e aqui vai dar 4. Então, a resposta aqui, ó, vai ser 11 quartos. Ok? Não se desespere. Eu vou fazer do jeito mais óbvio, digamos assim, que é que a maioria das pessoas faria. Seria o seguinte, x' menos 18 mais 22. Então, observa, você tem R$22 e perde 18, você fica com 4,16. E o x, duas linhas, seria a diferença, né? É menos 18 menos 22, vai dar menos 40, ok? Menos 40, 16 avos. Ele pede a diferença. Então, vai ser 4 sobre 16 menos 40 sobre 16. Tem que pôr um outro parênteses aqui, né? Porque isso aqui vai virar mais, correto? Menos com menos vai virar mais. E 40 mais 4 vai dar 44, que você vai simplificar, e vai dar 11 quartos. Beleza? Então, a resposta aqui, letra D, relativamente tranquila. A única coisa que você precisava saber aqui era a fórmula de Bhaskara, mas vocês treinam isso o ano inteiro, né? Gente, eu fiz uma questão idêntica a essa, praticamente, mudando só valores, da prova do Coltec na revisão dos desesperados da quinta-feira para os meninos do Colune, IF e FUNEC de contagem. É o que eu sempre falo. Imagina se eu só pego questões de prova do Colune para fazer. Você não ia ter tido a oportunidade de fazer uma questão idêntica na prova, inclusive trincas pitagóricas, ok? Gaia pretende construir uma pipa no formato de um losango. E dentre os materiais necessários, ela precisará de papel de seda e de 2 varetas de bambu. Se a figura abaixo representa um esboço do corpo da pipa, é correto afirmar que a quantidade de papel de seda necessária em metros quadrados. Observe uma coisa aqui, tá? Esse cara mede 48. Então, se eu dividir por 2 aqui, ó, esse triângulo que eu acabei de pintar, de rosa, ele vai ter 24 num cateto,
certo? 24 aqui e aqui 30. Não precisa de teorema de Pitágoras para saber o valor do outro cateto. Por quê? Lembre-se da trinca 3, 4, 5. Você multiplicou os números aqui por quanto? Por 6. Olha só, 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. Então, o outro cateto é obrigado na vida. Não existe possibilidade para ele. Ele tem que ser 18, ok? Então, olha só, a área do trapézio, ela é Dzinho sobre 2. Você era obrigado a saber? Não, cara. É só você calcular a área de cada um desses triângulos e multiplicar por 4. Certo? Não são 4 triângulos iguais? Então, é só fazer 4 vezes 24 vezes 18 dividido por 2. Ai, Jess, eu não sabia trincas pitagóricas. Então, meu amiguinho, você vai ter que chamar isso de x e fazer um tel de Pitt com um número grande. X ao quadrado mais 24 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, fazer o cálculo, enfim. Vai dar trabalho, né? E tudo e tal. Tá? Mas, enfim, eu quero calcular a área aqui em metros quadrados. Observa uma coisa. Aqui tudo está em centímetro, né? Então, depois eu vou ter que consertar isso. Mas vamos lá. Eu vou simplificar aqui, ó. Vai dar 12. Aliás, não, né? Deixa eu ver. Enfim, não vai ter por onde fugir, não. Aqui vai dar 12. Aí eu vou fazer 12 vezes 18 vezes 4. Ok? Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Isso está dando 48. 18 vezes 48. Fazer essa conta no cantinho. Então, nosso resultado vai dar 864 centímetros quadrados. Como ele te pede em metro quadrado, você tem que sair daqui e vir para cá. Então, você vai andar 4 casas, porque na tabelinha de quadrado, cada uma que você anda é 2, né? Com a vírgula. Então, aqui, eu vou andar 4 casas com a vírgula. Ela estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 0 e vírgula. Portanto, a resposta correta aqui, letra B. Mas olha só, outra questão idêntica que eu trabalhei com vocês aí nas vésperas da prova, né? Vamos para a questão 20, que é uma questão chata, mas não é difícil, tá bom? Em março de 2024, o curso da cesta básica da cidade de São Paulo foi o maior entre as 17 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos realiza mensalmente a pesquisa, chegando a R$ 813, que é uma alta de 0,6, quer dizer, uma alta de menos de 1%, tá? Em relação a fevereiro de 2024. Em comparação com março de 2023, quer dizer, um ano anterior, ela subiu 3,97%. Aproximadamente 4%. Considerando-se a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e de sua família, blá, 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 o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ter sido de 4,84 vezes o valor do salário mínimo. Ok? Então, o que é correto afirmar? O preço da cesta básica em fevereiro foi de aproximadamente 798. O salário mínimo aqui em 2024 deveria ter sido esse, ou o preço da cesta básica em março de 2023 era aproximadamente esse valor. Bem, se a gente fizer aqui essa conta, 4,84 vezes 1.412, a gente já descobre se a letra B ou a C são verdadeiras ou não, ok? Então, você deveria ter feito o seguinte cálculo. 412 vezes 4,84, bonitinho, você vai fazer pausando o vídeo, casa embaixo de casa, arredando as vírgulas lá no final, etc. Vai dar 6.834,08. Observa aqui, ó, que aqui foi o 0, né? Tinha que ser 3 para estar correto. Então, ambas estão incorretas. Ó, ele jogou aqui, tá vendo? Ele fez um golpe baixo com golpe de vista, entendeu? Aqui era 6.835, ele colocou 5. Aqui ele colocou 6.804, era 6.834, entendeu? Então, assim, ó, ambas estão incorretas. Então, essas aí exigiam que você fizesse o cálculo mesmo. Agora, vamos pensar o seguinte. O preço da cesta básica em fevereiro de 2024 foi de 798. O que ele fala? Que o aumento foi de 0,6. Então, quer dizer, em fevereiro de 2024, para chegar em março de 2024, que é isso aqui, nós temos que aumentar 0,6% e tem que dar 813. Observe uma coisa, tá bom? Vamos arredondar isso aqui para R$800, tá? Para a gente não fazer conta ridícula. E vamos aumentar o aumento, né, de 0,6 para 1%. 1% de 800 é 8. Se eu somar, vai dar 808. Tá vendo que aqui eu já fiz muito arredondamento para cima e ainda assim não chegou em 813? É porque não é essa, ok? A letra A está incorreta. Eu estou meio que testando a alternativa, que é o jeito mais rápido de fazer isso aqui, tá? Como que eu faria para calcular o preço, então, do valor da cesta básica em fevereiro? Olha só, ela custava um valor X, eu aumentei 0,6%. Então, eu tenho que multiplicar por 1
0,006. Por quê? Se eu tinha já 100% e aumento 0,6, então vai ficar 100,6%. Ok? Ó, eu já tinha 100, eu vou aumentar 0,6, vai ficar 100,6%. Quando eu ando duas casas com a vírgula, essa vírgula vem parar aqui. Portanto, o fator de aumento que tem que multiplicar é esse. E aí vai ter que resultar em 813,26. Você não é maluco de fazer essa conta na hora da prova. É claro que é melhor você testar aqui, arredondar isso para 800, aumentar 1% e ver que não chega no valor, do que fazer essa conta aqui. Né? Isso aqui é para ser feito em calculadora, gente. Ó, 813,26 dividido por 1,006. Eu vou fazer aqui a título de curiosidade, não é a título de prova. Tá? Em prova você tem que aprender a fazer aproximações. Ok? Aí eu vou dividir por 1,006. E aí o valor que deveria ser é 808. Ok? Aqui deveria ser 808. E esses quebradinhos aí, e 40, para que eu aumentando 0,6%, chegasse em 813. Ó. Se eu multiplico isso aqui por 1,006, olha lá, ó, chega em 813,26, que é o valor que foi dado. Ou seja, ela está incorreta. Observa uma coisa, aí aqui na letra D, que só pode ser ela correta, né, por falta de opção, o preço da cesta básica em março foi de 872,21. O que ele falou sobre março? Ele falou que subiu 3,97 para chegar no valor de março de 2024. Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos arredondar isso aqui para 780 e arredondar isso aqui para 4%, certo? Mais 4% vai ter que chegar aproximadamente 813. Então vamos pensar o seguinte, ó. 1% é 780. Então, eu vou pegar 780, multiplicar por 4 e somar com esses 780 anteriormente, né? 8 vezes 4, 32. Vai 3, 28 com 3, 31. Então, vai aumentar 31,20. Então, se eu pegar 780 mais 31,20 aproximadamente, ó, vai dar 811,20. É um bom valor aproximado, porque eu fiz aproximações. Tinha que dar 813, né? E é claro que eu arredondei o número para baixo aqui, esse aqui eu arredondei um pouquinho para cima, enfim. Então, vai dar um valor próximo de, não exato, de acordo com o cálculo que eu fiz. Agora, se eu quisesse fazer o cálculo exato na hora da prova, qual conta que eu ia ter que fazer? Eu ia pegar 872,21 e multiplicar por 1,0397. Por quê? Se eu aumento 3,97, lembre-se, você já tinha 100%. Aumentou 3,97. Então, você vai ficar com 103,97. Só que por cento, lembra? Aqui é 100%. E aqui é 3,97%. Andando duas casas com a vírgula, vai ficar, aqui vai ficar 103,97, já tinha essa vírgula aqui, né? Andando duas casas com a vírgula, fica 103,97. Isso não é conta de fazer em prova, pelo amor de Deus. Eu vou fazer aqui com a calculadora para vocês verem. Ok? Aqui vezes 1,0397 é igual exatamente o valor que foi dado lá. Beleza? Então, é isso aqui que é o correto. Tá bom, amiguinhos? Se você quisesse fazer um equacionamento, você ia ter que fazer só o valor que era em março de 2023, vezes 1,0397, é igual a 813,26. Pior ainda, né? Passar esse número para lá dividindo. Se multiplicar não é uma opção, imagina dividir, né? Então, 813,26 dividido por 1,0397, você ia chegar no 782,21, ok? Mas, na hora da prova, lembre-se, você não está com a calculadora, então você tem que fazer meio que testando a alternativa e aproximando os valores, senão você vai gastar todo o tempo da sua prova em uma única questão. Essa questão ela é chata, porque ela é para fazer cada alternativa para ver se está certa. Então, é uma das questões que você não deve fazer logo de cara, porque senão ela te estressa e te cansa e você gasta muito tempo, mas também você não pode fazer ela por último, demais, porque aí você está muito cansado e corre o risco de você perder o ponto, que é injusto, né? Porque é uma questão fácil, é só fazer continha, tá bom? Então, tenha uma estratégia para fazer as questões mais ou menos num tempo adequado da prova. Por exemplo, essa questão seria legal de você fazer quando? Fez uma quantidade boa de questões, mais fáceis e mais rápidas, beleza? Aí sabe quando você vai ao banheiro e volta, que você está mais fresco? Aí é a hora de você pegar uma questão desse tipo, por exemplo.